Se eu pudesse voltar lá atrás e conversar com a Raíza do começo, eu teria 3 grandes aprendizados para compartilhar com ela, que teria poupado muita dor de cabeça, muito estresse, ansiedade e sofrimento. E é hoje sobre isso que nós vamos falar no Café com a Líder. 3 grandes aprendizados que eu teria dito para mim mesma lá no começo, quando eu entrei na empresa familiar, e que eu acho que são aprendizados que toda sucessora, toda empresária pode usufruir dessa experiência. Então, aprenda com os erros dos outros, não com os seus próprios. Com os seus próprios também, mas de preferência com o erro dos outros, que dói menos. Mas antes de iniciar esse Café com a Líder, eu quero iniciar a semana entregando meu dia, minha semana ao Senhor. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Líder. E vamos lá fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, Pai de todos aqui, Ele nos conduza nessa semana, nos ilumine, nos proteja, nos guarde. Estamos na quaresma de São Miguel, então eu estou desde as 4 da manhã acordada já, rezando, já rezei meu rosário, e você deve pensar, Raíza, você deve estar cansada. De jeito nenhum. O corpo pode até se cansar, mas quando a alma está renovada pela oração, é outra energia, é outra concentração, é outro foco, é outra vontade. É muito diferente, minha gente. Mas voltando aqui para a nossa live, hoje mais um Café com a Líder, e hoje o tema são os 3 grandes aprendizados que eu teria dito para mim mesma, que teria me poupado muito sofrimento quando eu estava lá, começando lá atrás na empresa da família. E vamos para o primeiro aprendizado, mas antes um golinho do meu Super Caddy Coffee. Hoje está delícia. Vamos lá. Primeiro conselho. Invista em liderança. Liderança é uma habilidade, não é um dom. Claro, tem algumas pessoas que têm mais aptidão para a liderança, mas liderança é uma habilidade. Invista em liderança, em construir essa habilidade dentro de você. Olha, gente, você pode ser um profissional de qualquer área, qualquer segmento, qualquer atividade, seja você, sei lá, você que está aqui, não é sucessora de uma empresa familiar, mas você, sei lá, é profissional liberal, você é colaborador numa outra empresa. Invista em liderança. Desenvolver a habilidade da liderança só vai lhe trazer coisas boas. Por que isso, Raíza? Porque liderança é, antes de tudo, uma habilidade emocional. É isso mesmo, é uma ciência, existe técnica. Quando a gente vai estudar sobre inteligência emocional, e quem inaugurou esse estudo sobre a inteligência emocional aplicada aos negócios foi o Daniel Kahneman. Eu já falei sobre ele aqui em outras oportunidades. E a inteligência emocional, ela tem como um dos aspectos a habilidade de liderar pessoas, de engajar pessoas, de influenciar pessoas, de fazer com que essas pessoas abracem os seus projetos e encontrem nos seus projetos sentido para os projetos pessoais delas também. Então, investir em liderança é, antes de tudo, uma habilidade essencial. E eu deveria ter feito isso desde o começo. E a gente pensa que liderança é um dom, é uma habilidade que ou você tem ou você não tem, como se tivesse caído do céu. Tudo bem, muitas pessoas têm mais predisposição para serem líderes, são os famosos líderes natos. Mas, gente, só a liderança nata, por si só, não é suficiente. A gente tem que desenvolver outras ferramentas, outras técnicas de liderança. E isso vai sendo lapidado no dia a dia. Porque para a gente desenvolver essa musculatura da liderança, não é só... Observe o que eu estou dizendo, preste atenção nisso aqui. Desenvolver a habilidade da liderança não é só você saber se comunicar, isso é uma ferramenta, um dos parâmetros da liderança, mas assim, não é só para o seu sucesso profissional, é para tudo na sua vida. Porque antes de tudo a gente tem que aprender a liderar a gente mesmo. É ou não é? Quem é que dá mais trabalho para você liderar? Você, líder, que está aqui hoje. Você mesmo, né? A gente acha que os outros dão trabalho de serem liderados, mas na verdade quem dá mais trabalho de liderar é a gente mesmo. Porque a gente quer ser refém das nossas paixões e das nossas vontades, quando na verdade a gente tem que respeitar o processo e viver o processo, porque o processo bem feito é que leva ao sucesso.
Então, aquela repetição, aquela constância, aquela disciplina, fazer o que precisa ser feito, mesmo sem estar motivado. A gente acha que tem que estar motivando o tempo todo as pessoas e realmente precisamos estar motivando, mas assim, às vezes a motivação não é só você chegar lá, bater palminhas, fazer uma alegria, não. Às vezes é só lembrar para aquelas pessoas o que é que elas estão fazendo ali, qual o sentido do que elas estão fazendo ali. Então, liderança é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, pode ser desenvolvida, existem técnicas, ferramentas e o mais difícil é a gente começar liderando a nós mesmos. Então, uma pessoa que sequer se lidera não pode querer liderar os outros. Então, você precisa aprender a se liderar, né? Então, começa por aí a primeira chamada do dia. Invista em liderança, em desenvolver essa habilidade, sabendo que essa habilidade faz parte da inteligência emocional. O Daniel Kahneman lá atrás já mostrou isso, já estudou sobre isso, ganhou prêmios por isso, de mostrar de que assim, os mais bem-sucedidos não são necessariamente os melhores tecnicamente. Então você pode ser muito bom tecnicamente, você pode fazer relatórios incríveis, pode fazer um trabalho técnico incrível, mas se você não tem habilidades emocionais e uma delas é a liderança, você acaba ficando um profissional limitado. É isso mesmo. Pode incomodar, mas eu tenho que falar a verdade aqui, né? E quando o assunto é a sucessora numa empresa familiar, é muito importante, desde o dia 0, ela tá desenvolvendo a liderança nela, tá? É 0. E tudo bem, liderança é como um músculo. Você vai se desenvolvendo à medida que você vai colocando em prática, treinando, é aquela disciplina, aquela constância. Você não é feita academia, você não vai pra academia e na primeira semana você começa a enxergar os resultados. Não, mas você está plantando ali. São sementinhas. Cada vez que você vai, você está derramando uma gotinha, uma hora o copo transborda. Então é isso que a gente tem que ter como parâmetro quando o assunto é liderança. É uma musculatura desenvolvida, você precisa estar focado nisso, desenvolvendo isso, sabendo que a primeira pessoa que você lidera é você mesmo, tá? E quando o assunto é sucessora, é importante que ela entenda que ela vai ter que respeitar muito a cultura desenvolvida pelo fundador, porque foi isso que fez com que aquela empresa chegasse até onde ela está, e tem que ter muito respeito pela história da geração anterior, mas ao mesmo tempo ela tem que ir inserindo novos elementos para que aquela empresa evolua. E ela vai conseguir fazer isso, primeiro, tendo muito respeito pela história do fundador, tendo muito respeito pela cultura implementada pelo fundador, mas entendendo as oportunidades, onde é que ela pode fazer mais e melhor, tá? Então é manter a cultura, mas renovando, oxigenando essa cultura para que a empresa chegue no patamar da próxima geração. Porque quando a gente está assumindo o negócio da família, nós somos uma ponte entre uma geração e outra. Aí você pode ser segunda, terceira geração, não sei qual a geração que você está na sua família hoje, o negócio está hoje, mas assim, você é uma ponte entre uma geração e outra. Então, tudo bem, você tem que ter aquela visão do momento, do curto, do médio prazo, você tem que ter a visão de longo prazo. Entender que, poxa, essa empresa não pode acabar na sua gestão, ela tem que ir para a próxima. E para isso você precisa ir oxigenando alguns elementos da cultura. E isso teria me poupado muita dor de cabeça, minha gente, se eu tivesse, desde o dia 0, investido mais em liderança, em desenvolver essa habilidade, teria me poupado muito, assim. Mas tudo são aprendizados e você aprenda com os meus erros também. Segundo conselho, esse agora vai tocar seu coração. Aprenda a ouvir feedback sem transformar em ferida pessoal. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, e esse talvez é o tema mais doloroso, porque quando a gente tá dentro da família, ouvir um feedback nunca é só trabalho. Porque ouvir o feedback de uma pessoa que vem misturado com memória, com amor, com memória de infância, com aquela necessidade de validação, de aprovação, com comparação, com rivalidades também, normal, rivalidades. Então, assim, esse é um dos maiores riscos da sucessão. É você não conseguir ouvir um feedback sem isso te doer muito, sem isso te ferir, sem isso te paralisar. A gente precisa preparar a nossa mente, nosso ouvido para ouvir os feedbacks. Senão a gente não vai evoluir, não vai melhorar. E tudo bem, tem alguns feedbacks que não são justos, tudo bem, tem alguns feedbacks que vêm com uma carga emocional desregrada. Eu sei disso. A vida não é justa, tá? A gente não vai ter justiça aqui. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem algo de útil que a gente pode extrair de um feedback. E é importante que a gente consiga construir uma escuta
que não fira o nosso coração, que não nos abale emocionalmente falando. E se eu tivesse escutado isso lá atrás, teria me ajudado demais, porque a gente precisa do feedback. A gente está o tempo todo em evolução. O ser humano veio para evoluir, para melhorar. Se você não tem a capacidade de ouvir um feedback que possa te construir, te melhorar, você vai ficar paralisada naquela soberba, naquele dia a dia, naquela mediocridade, naquela zona de conforto. Então, ouvir feedback é importante e não levar para o coração também. E isso, mais uma vez, é treino. Mas antes do treino, você estabelecer a mentalidade que você precisa ouvir os feedbacks, tá? E um dos temas mais importantes quando o assunto é empresa familiar é a gente criar um ambiente de comunicação que a gente consiga comunicar a mensagem, mas que para comunicar essa mensagem a gente não desgaste as relações. E isso é muito difícil, tá? E para isso a gente precisa desde sempre estabelecer um local, formatos, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é importante que a gente consiga manter essa escuta ativa, ouvir esse feedback sem transformar em ferida pessoal, e isso vale para todo mundo na nossa geração. Gente, o que a gente mais tem hoje no mercado de trabalho, seja sucessora, seja qualquer outra pessoa, é a dificuldade de ouvir uma orientação, de ouvir um feedback, de ouvir uma reclamação. A pessoa leva para o lado pessoal, fica arredia, fica na defensiva, fica agressiva até. Isso é péssimo, porque como é que a gente, como profissional e como pessoa, a gente vai melhorar se a gente não tem uma escuta ativa? E eu sei que não é fácil, tá? Isso é uma coisa que eu trabalho em mim o tempo todo. É muito difícil pra mim. E é por isso que é difícil pra mim que eu tenho que compartilhar com você. Porque se é difícil pra mim, pode ser difícil pra outras pessoas também. E a gente tá aqui pra compartilhar não só as flores e as delícias, mas as dores também. Pra que a gente saia do patamar que a gente tá hoje, pra chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa ouvir feedbacks. Porque com certeza o que a gente tá fazendo hoje não está completo em termos de habilidade, em termos de execução. Então, a gente tem que ouvir feedbacks. Agora, claro, você tem que saber quais são os feedbacks que você vai ponderar. Você tem que ter a sua assembleia de vozes, porque não são todas as vozes que você vai escutar. Isso aí, com certeza. Eu não escuto qualquer pessoa. Eu tenho minha assembleia de vozes, né? Aquelas pessoas que construíram mais que você, que se preocupam com você, que têm mais experiência que você. E mesmo com todo o amor do mundo, às vezes essas pessoas não têm a capacidade, não é nem por serem incapazes, a capacidade, assim, a visão correta dos cenários para lhe dar os melhores feedbacks. Então, sim, tenha muita cautela quem você escuta feedback, mas escute os feedbacks sem levar para o coração. Vá absorvendo, peraí, deixa eu pegar isso aqui, teve esse feedback aqui esse dia, deixa eu guardar aqui no meu arquivo mental. Depois, um outro dia, acontece alguma outra coisa e você vai ouvir o feedback. Ouvir. A nossa geração está com muita dificuldade de ouvir. É uma dificuldade que eu tenho também, tá? Por isso que eu tô levantando aqui. Certo? E não se trata da pessoa. A gente, às vezes, quer levar muitas coisas pro lado pessoal. E isso é uma coisa que nos trava muito. A gente não pode ficar levando tudo pro lado pessoal. A gente tem que seguir em frente. Tem que ouvir de forma objetiva, né? Então, uma ferramenta muito boa na hora de dar um feedback. E aí eu acho aquela estratégia de dar feedback muito... você começa com um elogio, depois você vem com a crítica, depois você termina com um elogio. Eu acho aquilo muito assim, sabe? Muito, muito sem... Parece falsidade. Não sei se você acha. Quando uma pessoa começa a me elogiar, eu digo, que falsidade. A pessoa quer só botar esse elogio aqui para seguir o scriptzinho do elogio, crítica-elogio, né? E assim, eu não acredito muito nisso, mas tem uma ferramenta que eu acho muito boa, que é aquele método SBI, tá? Em que você descreve a situação, depois o comportamento que foi incômodo e o impacto que isso gerou, tá? Porque isso acaba gerando mais objetividade na conversa. Você está falando sobre uma situação específica, sobre um comportamento naquela hora e o impacto que isso gerou. Você não está agredindo aquela pessoa, você não está dizendo que você é isso ou você é aquilo. Foi aquela situação, aquele comportamento específico e o impacto que aquilo gerou naquele momento. Então você consegue trazer assuntos delicados e espinhosos para a conversa, e isso vale para todo mundo, tá? Para a sucessora na conversa com a família e também para
conversas com colaboradores, enfim, relacionamentos familiares, casamento, filhos, educação. Essa habilidade é importante de desenvolver. A gente poder trazer temas delicados, temas espinhosos, temas que vão deixar o outro lado desconfortável e te deixa desconfortável também, mas a gente focar não na pessoa, nem em taxar aquela pessoa, mas trazer a situação específica, o comportamento daquela pessoa naquela situação e o impacto que isso gerou. Porque quando a gente sintetiza dessa forma e faz quase uma análise cirúrgica sobre o que aconteceu, a gente não ativa gatilhos de resistência do outro lado, dizer assim, ela tá achando que eu sou isso. Não, ela não tá achando nada. Teve uma situação, essa situação teve esse comportamento gerou esse impacto. A gente tá falando sobre isso pontualmente, mais nada. Isso não define você, não vai taxar você pro resto da vida. Então, isso acaba tendo menos drama e mais clareza e mais evolução, porque é isso que a gente quer, a evolução, né? O terceiro conselho que eu daria para mim mesma, lá no começo, seria alinhe papéis e as regras do jogo o quanto antes. Isso ajuda demais. E eu sei que, assim, às vezes a gente começa sem ter muita clareza, como a gente falou na semana passada, né? Falamos sobre isso, inclusive aqui. Como a sucessora, às vezes, ela vai se integrando no negócio da família, ela tem uma transição. Ela, às vezes, começa sem um papel claro e tudo bem, é só um começo, ela tá ali se inteirando do dia a dia do negócio, das rotinas, da cultura, da situação. E aí não é também chegar e sentar na janela. A gente falou sobre isso semana passada, né? Mas é importante que a gente coloque regras básicas desde cedo. Essas regras básicas, elas ajudam todas as pessoas desenvolvidas. Quem está no negócio, quem não está no negócio, quem pode ser que entre no negócio no futuro. Então, quanto mais clareza, quanto mais previsibilidade você tiver nessas relações e como as coisas vão funcionar, melhor. Não precisa ser um contrato de 30 páginas, não precisa ser um acordo societário definido até a 8ª geração, mas precisa ter regras básicas mínimas e que regras básicas que sejam lá. Ó, a gente vai, para esse começo, a gente vai estabelecer essas regras básicas, mas vamos ter esse momento de conversa, essa periodicidade de conversa e a gente volta a trabalhar sobre esse tema em algum momento. Por quê? Porque não é que está escrito na pedra e nada pode mudar. Não, né? Não existe isso. Mas que é importante que as pessoas trabalhem com uma certa previsibilidade. Isso, quando a gente traz previsibilidade para o jogo da empresa familiar, a gente deixa papéis mais claros, a gente permite que as pessoas desempenhem o seu total potencial. E não fiquem lá na retaguarda, na retranca, travadas, porque não sabem se pode, se não pode, o que é que vão pensar, o que é que não vão, ou fiquem muito incomodadas do erro, né? Porque quando a gente vem de uma cultura, de uma educação que sempre condenou muito o erro. Só que quando a gente está no negócio, na vida real, no dia a dia, erro faz parte do nosso dia a dia. Então, é claro que no começo a gente tem uma digestão mais lenta do erro, né? A gente sofre mais, a gente fica mais pensativo, a gente fica mais medroso. Mas depois a gente vai entendendo que, poxa, não morri. Posso jogar de novo. Vamos tentar melhorar, vamos aprender com isso, vamos aprender com isso. E tem um autor que fala muito sobre essa questão da empresa familiar e da longevidade das empresas, que é o John Ward. E ele tem uma metodologia bem interessante, que é a dos 4 P's que sustentam uma sucessão saudável. E o Ward sugere o seguinte, que existem 4 princípios essenciais para evitar conflitos nos negócios familiares. E vamos combinar, o que mais desgasta a gente é o conflito na relação familiar. Porque negócio como um todo sempre vai ter dilema, sempre a gente vai estar ganhando num canto, perdendo no outro, melhorando no outro canto, dificuldades em outro. Não importa, você está no estágio hoje da sua empresa, você está com alguns desafios. Você superando esses desafios, você vai para um novo estágio. Nesse novo estágio, vamos ter novos desafios. É feito videogame, gente, não acaba nunca, tá? Então, não acaba nunca e que bom que você está evoluindo, isso é um bom sinal. Então, Ward sugere esses 4 P's. O primeiro P é policies, políticas claras. Definir diretrizes do trabalho familiar, como a contratação, a remuneração, a aposentadoria, a meritocracia, a retirada de dividendos.
Muitas famílias erram nisso aqui porque não tem regras muito claras. E na ausência de clareza das regras, vai do bom senso de cada um dos envolvidos. Às vezes o bom senso ele não é tão bom assim. Não está tão calibrado esse bom senso. Aí é um mau senso. Ou se não, às vezes até um bom senso. Só que quem tá de fora ou quem tá no lado, na cadeirinha do lado, fica, ih, rapaz, será que era isso mesmo? É o famoso combinado não sai caro. Então, quanto antes se combinar as coisas, melhor. Então, políticas claras, elas diminuem os conflitos. Segundo P, purpose, de propósito. Então, é preciso estabelecer a razão de existir da empresa para além do lucro. Com um legado familiar, com impacto social, com apoio à comunidade. É tão engraçado esse propósito, porque eu sou do direito, né? E lá na Federal, o direito normalmente é um curso bem... Muitas teorias, muitas doutrinas, né? E doutrina para tudo quanto é lado, tá, minha gente? Você encontra de tudo no direito. Eu fico brincando. Você quer qual tese? Porque a gente tem doutrina e jurisprudência para um lado, doutrina e jurisprudência para o outro. E lá, quando a gente é estudante de direito, a gente meio que tem que ouvir vários lados e ir construindo a nossa opinião. E eu me lembro que tinha um professor de direito empresarial que ele falava muito sobre a função social da empresa. Ele queria que a gente escrevesse pautados, no plural, mais de 60 linhas só sobre a função social da empresa. E sim, a empresa tem uma série de funções sociais. Ela nasceu para gerar lucro? Sim, deixa eu te dizer, é o lucro da empresa que sustenta tudo. Sustenta os empregos, a arrecadação dos impostos, o reinvestimento na empresa, das melhorias, dos equipamentos, das soluções. Então, a empresa precisa gerar lucro. Então, se você está numa empresa hoje que ela não está gerando lucro, minha filha, já é para ficar de cabelo em pé. Porque sua empresa tem que gerar lucro. Você, colaborador que me assiste aqui, se você não está contribuindo para a geração de lucro da sua empresa, você está simplesmente se afogando. É isso mesmo. Porque às vezes as pessoas vivem numa abstração como se que só porque, já que depositaram meu salário em dia, tá tudo certo. Se eu bato meta, se eu não bato meta, se eu economizo os custos da empresa por dentro ou se eu não economizo, se eu deixo o povo estragar o patrimônio da empresa ou não deixo, tanto faz, né? Porque meu salário está sendo pago em dia, né? Os dividendos estão sendo depositados. Só que não existe isso, gente. Uma empresa tem que gerar lucro. Empresas nasceram para gerar lucro. Decisões difíceis precisam ser tomadas para gerar lucro. O lucro é o objetivo final. E a função social da empresa é muito além de só gerar lucro, mas também um ambiente onde as famílias constroem seus legados, elas defendem seus valores, sua cultura, mas não só isso, as pessoas podem se desenvolver. Imagina quanto impacto a sua empresa gera. Quantos fornecedores você existir. Imagina a cadeia de pessoas que dependem de você, dependem do seu negócio. Imagina quantos seus clientes são gratos por você existir. Porque eles gostam de comprar de você, eles gostam de usufruir dos seus serviços e dos seus produtos, da forma como você constrói isso para eles. Então a empresa também tem essa função social que vai muito além só do lucro, mas o lucro é o primeiro objetivo, o primeiro, grande, maior e principal objetivo, tá? Mas a empresa também tem que ter outros propósitos, outras ideias. Imagina, lá na Tropical, eu sei porque tem gente que começou trabalhando com a gente e era estagiário. Hoje em dia é gerente de loja. Tem pessoas que estão há mais de 20, 30 anos na empresa. Isso é fantástico, uma vida daquela pessoa. Significa que através da existência da nossa empresa, essa pessoa construiu o patrimônio dela, essa pessoa conseguiu prover a família dela, essa pessoa pôde se desenvolver. Sim, porque quando você está lá desenvolvendo todo dia um trabalho, você está aprendendo, você está se reciclando. Você está servindo. E o trabalho dignifica o ser humano. Engraçado que eu estava na rede vizinha e eu postei aquele conteúdo do Mix Mateus e teve gente falando que era exploração infantil. Gente, a galera realmente acha que uma pessoa, um jovem, que não é nem mais adolescente, que não é nem mais criança, né? Quem criança até os 11 anos, a partir dos 12 já é considerado adolescente. Já não seria trabalho infantil, seria trabalho juvenil, tecnicamente. Aí a pessoa tá lá nas férias escolares, desenvolvendo trabalho, tendo responsabilidade, aprendendo de onde vem o seu sustento, que não se materializa na mágica.
e que sim, fez ali algum trabalho, desenvolveu alguma coisa, conseguiu gerar lucro para a empresa. Isso é exploração infantil. O pessoal acha isso. E aqui eu não estou dizendo que não existam excessos, aqui eu não estou entrando no mérito de quantas coisas bizarras acontecem com a infância e a juventude nesse país. A gente sabe disso, que acontece muita coisa estranha e bizarra. Mas, né? Não é o caso de uma pessoa que o sustento dela não depende daquele trabalho dela ali. Ela está fazendo aquele trabalho naquele momento ali. Ela está entendendo de onde vêm as coisas, como é que se faz o esforço, o trabalho, a dignidade e tudo. Então imagina o quanto a gente precisa das empresas nesse país para gerar empregos, para gerar arrecadação para o Estado através dos impostos, que pagamos muitos, né? Usufruímos de poucos serviços, mas pagamos muitos impostos. Então é isso. A empresa tem que ter um propósito além. Terceiro, processos. É o terceiro P, process, de processos. Então, criar canais estruturados para resolver conflitos, aquilo que eu estava falando aqui mais cedo, tomar decisões e comunicar com transparência. Então, na empresa familiar, a gente precisa construir esses processos, esses canais de comunicação, para que as informações elas fluam com mais tranquilidade e que temas mais espinhosos possam ser trazidos para ser conversados de forma sem ânimos, sabe? De forma madura, de forma tranquila, de forma estruturada. Todo mundo adulto. E onde tem adultos para resolver, adultos que todo mundo se beneficia, precisa ter um canal de comunicação que a gente possa trazer os temas e a coisa flui bem, né? E o quarto P é o parenting, educação sucessora, preparar a próxima geração com valores, conhecimento, senso de pertença, independentemente de permanecer no negócio ou não. Isso é um ponto importantíssimo. Então, assim, já a educação sucessora. Então, se você tem uma empresa familiar e você já tem a próxima geração, idade escolar ainda, né? Não é exploração infantil você levar seu filho para olhar o seu trabalho, trazer algumas responsabilidades para ele, fazer com que ele entenda o valor do trabalho. Por exemplo, quando eu era criança, eu fechava os caixas da Tropical. Ainda era minha gente, eu sou velha, viu? Logo dando na realidade, sou velha. Millennials, me entenderão. Caixa era ainda caixa, não era no sistema não, era o caixa, eram os boletinhos e eu tinha que conferir os cartões, ver, era cheque, eu ainda peguei cheque, eu tive a fase que eu organizava os cheques a receber por data. É isso mesmo. E aí eu fui vivendo isso, fazia isso no final de semana, eu gostava desse trabalho extra, que era uma forma de eu ganhar um extra. Onde é que tem exploração aqui? Tava aprendendo. Aí quando eu cheguei na faculdade, ao invés de chegar na faculdade totalmente verde e inexperiente com relação à vida real, porque quando a gente é estudante, as coisas não se concatenam, é tudo assim, muita teoria, sabe? Mas quando tem muita gente precisa trabalhar. Graças a Deus não era meu caso. Mas mesmo assim eu trabalhei. E é importante quando a gente desenvolve essa noção da vida real, dos problemas reais, você pegar o conhecimento teórico que você aprende numa faculdade ou num colégio, você aplica ali na realidade e ver qual valor você consegue extrair daquilo na realidade. Isso é muito bom, isso forma o ser humano, isso robustece o ser humano. Você vai para o mercado de trabalho com outra visão. Você consegue estar numa faculdade falando com outra propriedade. Não é só a teoria, não é só decoreba da teoria. É do que você pega de conhecimento que você consegue transformar em valor. Então, tudo isso é importante e a gente precisa estar sempre educando a próxima geração. Eu já faço isso, inclusive. Eu levo meus filhos para alguns dias, num primeiro momento muito assim, voluntário mesmo, assim, sem forçar a barra, que no meu caso os meus são crianças mesmo, então eu levo só quando eles querem ir, para ver o trabalho da mamãe, a mamãe trabalhando, aí às vezes uma fica no caixa, outro fica só fazendo bagunça e tá tudo bem, mas ele tá se sentindo parte daquilo, conta as histórias da nossa empresa, conta como começou, o sacrifício das pessoas que vieram antes da gente, o sacrifício do meu pai, o sacrifício da minha mãe, o sacrifício da minha avó. Então, tudo isso é fazer com que essa próxima geração ela se sinta pertencente de um projeto que é dela. E ela não tá obrigada a estar no negócio da família. Por exemplo, minhas irmãs não estão no negócio da família. Mas elas se sentem parte. O projeto é nosso. É nossa família, é nossa reputação, é o nosso nome.
é o que a gente acredita, é a nossa história, é o nosso legado. Então, é importante que a gente tenha essa educação sucessora, no sentido de construir nas gerações que vão vir esse senso de pertencimento, essa noção do sacrifício para se ter aquilo ali. Que as coisas não acontecem como uma mágica, né? E é isso. Se eu pudesse resumir esses aprendizados para a Raíza do começo, seriam esses que vocês viram aqui. Investir em liderança, essa inteligência emocional, desenvolver essa habilidade de liderança. Preparar o coração para ouvir feedback sem levar para o lado pessoal. Isso também é uma habilidade importantíssima. E regras claras, né? Essa clareza das regras é importante. Esses 3 conselhos teriam mudado o meu começo completamente. E se esse tema fez sentido para você, eu quero continuar essa nossa conversa lá no meu podcast Papo de Sucessora. Eu agora tenho um podcast chamado Papo de Sucessora. Vai lá no link da minha bio, ou se não, fala aqui comigo que eu te envio o link. Tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Só é você colocar no critério de busca Raíza Bernardo com um S só. Papo de Sucessora, que você vai ter acesso já a 3 episódios. Hoje a gente tem o 4º episódio no ar também. Então, lá eu vou aprofundar esses temas, tá? Porque aqui no Instagram os conteúdos são muito rápidos. E aqui é uma audiência muito genérica, né? Então, lá eu vou aprofundar mais esses temas sobre sucessão de empresa familiar e sempre trazendo a minha pegada. Qual é a minha pegada? Vida real. Eu sou uma sucessora real, falando para todas as sucessoras do meu Brasil. Então, eu não venho do ponto de vista de uma consultoria, nem do ponto de vista de uma escola de negócios. Eu tenho o meu ponto de vista de quem vive isso na prática, com todas as dores e delícias da empresa familiar, com todas as pressões invisíveis de uma empresa familiar. Essa é a minha realidade e é a realidade que eu quero compartilhar com você, sucessora de empresa familiar que me segue aqui, tá? E eu quero ver de você também, que é sucessora na sua família e quiser sugerir temas que você gostaria que eu trouxesse aqui, que a gente trouxesse, aprofundasse um pouco mais de reflexões de liderança de negócios para empresas familiares. Fala comigo aqui no direct, sugere seus temas ou comenta aqui. E eu te espero também para a gente continuar essa conversa. E se você sente que está num momento delicado da sucessão, e a gente sabe que tem momentos que são mais delicados mesmo, que dá uma pesada, tudo, eu separei 5 vagas na minha agenda essa semana para sessões estratégicas, onde a gente pode trabalhar, eu identificar os gargalos da tua sucessão, qual a maturidade que você está, em que momento você está, e te propor soluções estratégicas do plano de ação para você já colocar em prática na sua empresa familiar essa semana. Dúvidas, conflitos, e é esse o meu papel aqui. Então eu separei 5 vagas. Se você tiver interesse de agendar essa sessão estratégica comigo, essa consultoria gratuita, eu vou abrir 5 vagas para uma consultoria gratuita. São 30 minutinhos. E você já me atualiza como é que tá seu estágio, tudo. Tem um formulário para te ajudar a te situar. E aí eu venho com algumas propostas que vão ser mais estratégicas para você, para te destravar e você já começar a aplicar, tá bom? Então, agradeço mais uma vez por mais um Café com a Líder. Fiquem com Deus, ótima semana e nos vemos por aqui. Tchau, tchau.